Entendendo a cobrança por cofaturamento, ou COBINNIM. Primeiro, nós precisamos entender que essa parametrização é uma parametrização para NFCON. Feito esse processo, entendido isso, nós precisamos ter uma natureza de operação criada para esse cenário, né? Uma natureza de operação para NFCON. Nesse caso, vamos utilizar dessa natureza de operação de NFCON, né? Para exemplificar o nosso cenário. Ok. Coloquei a minha natureza de operação, tem uma natureza de operação cadastrada. Nesse caso, eu vou utilizar dela tanto para móvel quanto para internet banda larga, né? Esse é o cenário fictício que eu estou utilizando aqui. E lá no plano, então, a gente começa a parametrizar essas informações. Então, empresa, clientes, planos, cadastro. Vamos buscar o nosso plano. Então, aqui a gente tem o nosso plano cofaturamento. Primeiro, a gente vai colocar essa natureza de operação. Então, coloquei essa natureza de operação. Ok. Vem aqui em dados fiscais. Aqui, deixa eu ajustar para 100, que estava errado. Beleza. Estou aqui em dados fiscais. Aqui, a gente começa, então, a parametrizar. A classificação de um item de cofaturamento, ele é o 01300101. Então, aqui no sistema, ele ignora o primeiro zero, né? O zero à esquerda, então seria 130.0101. Ok, quando a gente coloca a classificação de item de cofaturamento ou COBINNIM, ele abre uma aba ali de configuração, tanto para CNPJ de cofaturamento, quanto o sistema de cofaturamento. Então, supondo que eu tenha aqui uma integradora com esse CNPJ aqui. Esse é o CNPJ utilizado ali pela empresa, né, pela minha prestadora de serviço, que eu vou realizar esse cofaturamento. Então, venho aqui, coloco nesse campo o CNPJ dela. Se for EAI, coloco o CNPJ da EAI. Se for EAI STFC, coloco o CNPJ da EAI STFC. Se for chip, se for play, se for... enfim, seja ali, né, a prestadora de serviço que vocês vão gerar esse cofaturamento, vocês colocam, né, esse CNPJ ali de cofaturamento. Então, tenho ali o meu classificação de item e o meu CNPJ de cofaturamento. Nesse caso, esse CNPJ meu, ele não é a EAI MVNO, não é tipo MVNO, não é tipo STFC, então ele se enquadra no tipo outros. Se for EAI, vocês colocam EAI MVNO. Se for tipo MVNO, colocam tipo MVNO. Se for tipo STFC, vocês utilizam tipo STFC. Se for outro que não está aqui, aí você coloca no tipo outros. Beleza. Fiz esse processo, então basicamente já está metade parametrizado para o cofaturamento. Se eu tenho 10 planos, eu preciso realizar essa configuração nos meus 10 planos ali de cofaturamento, tá bem? Então, parametrize isso, né, dentro dos dados fiscais do plano de vocês. Então, deixa eu colocar aqui, ó, outros. É que assim, código de classificação não pode ser tributado, então deixa eu tirar as parametrizações. Beleza. Vamos tirar aqui. Ok. Parametrizei essas informações. Coloquei minha classificação de item de cofaturamento. Se eu buscar ela aqui na lupinha também aparece, tá, pessoal? Então, se a gente buscar aqui, ó, 130.0101, item lançado em outra NFCON, cobrança por cofaturamento. Então, cadastro ali a informação, salvo, volto, né? O meu plano aqui de cofaturamento está parametrizado corretamente, tá bem? Um segundo ponto, então, é cadastrar a informação para que essa prestadora de serviço possa receber a informação.
Então, no geral, para você gerar nota pela RBX com a informação de cofaturamento, dessa maneira que está, já atende, tá bem? Agora é parametrizar para que a prestadora de serviço receba essas informações. Um adendo. Isso que eu vou mostrar a partir de agora não é um item obrigatório de ser configurado, mas um item que pode auxiliar muito na demanda de vocês em relação à integradora, né, a prestadora de serviço. Tá bem? Então, existem duas maneiras das prestadoras de serviço receberem as informações referentes às notas fiscais, né, as notas fiscais que vocês geraram ali por cofaturamento. A primeira maneira é a mais simples. Então, supondo que você precise tirar um relatório de todo o XML das notas fiscais ali para mandar para o integrador de vocês. Então, vem aqui, fiscal, notas fiscais emitidas, faço o meu filtro, então vou colocar aqui esse mês até hoje, NFCom, vamos selecionar aqui autorizadas, nesse caso, para a gente exemplificar. Vamos ver se tem alguma, tem duas, beleza. Então aqui eu seleciono as minhas notas fiscais, NFCom, baixo XML em lote. Aí ele vai gerar um XML aqui, que serão, né, um arquivo zipado com todas as informações dos meus XMLs ali gerados, tá bem? E aí, essa é uma maneira de você enviar o XML das notas para a integradora de vocês, para a prestadora de serviço. Também pode ser tirado através de relatório, enfim, da maneira que vocês acharem melhor. Essa é uma parte. Existe uma segunda maneira da prestadora de serviço receber essa informação, que é a maneira via API, né? Então, toda vez que uma nota fiscal for autorizada, é enviado ali um disparo para um determinado endpoint ali da prestadora de serviço. E toda vez que a nota fiscal ela é cancelada, também é disparado para ter essa correlação. Então, onde que fica essa informação, David? Então, empresa, parâmetros, integrações genérica. Selecionando aqui integrações genérica, a gente vai se deparar com essas informações. Então, aqui vai ser a nossa tela de integração genérica para cadastrar nosso webhook ali, né? Para ser disparado ali para determinado endpoint. Onde que eu consigo esse endpoint? A própria prestadora de serviço pode disponibilizar a vocês um endpoint para vocês enviarem para esse link, né? Então ali vocês colocam esse endpoint e cadastram, tá bem? Tanto para cadastro ou para nota fiscal autorizada ou para nota fiscal cancelada. Mas entendendo aqui. Então, nessa tela de integração genérica, a gente seleciona aqui em novo. Vamos colocar aqui cofaturamento, descrição, cofaturamento. Beleza. O endpoint, vamos supor https cofaturamento prestadora.com/nfcom. Vamos supor que esse endpoint é o endpoint ali que vou receber as nossas fiscais autorizadas. Então, esse endpoint ele é passado ali pela prestadora de serviço para disparar para eles. No tipo, a gente coloca NFCom, né? Ao invés de ser contrato, porque aqui não vai ser um evento de contrato, vai ser um evento de NFCom, a gente coloca NFCom. E nos eventos, a gente seleciona a autorização de NFCom. David, a minha integradora, ela passa tanto o mesmo endpoint para autorização e cancelamento de NFCom. Então, eu preciso ainda assim criar duas? Não, você pode ter o mesmo endpoint que você dispara, seleciona aqui os dois, tá bem? Nesse caso, eu vou colocar somente esse endpoint aqui. Aqui em sistema, a gente pode selecionar qual que é o nosso sistema. A mesma informação que a gente parametrizou anteriormente, lá no nosso cadastro de planos, né, nos dados fiscais do plano. Então, selecionando se era EAI, se era TIP, tipo STFC ou outros, a gente coloca aqui então como outros, porque a nossa prestadora de serviço é outros. Então, cadastrei o meu cofaturamento ali
né, no meu endpoint de autorização. Eu posso criar uma outra, então cofaturamento do 2, faturamento 2, aqui cancelada. Então aqui eu coloco o NFCon e seleciono cancelamento de NFCon. Fiz isso. Então, toda vez que autorizar uma NFCon, será disparado para esse endpoint a informação de que a nota fiscal foi autorizada. Toda vez que for cancelada, será também disparado para esse endpoint a informação de que a nota fiscal foi cancelada. O que será enviado? Aqui no campo de ajuda, no canto superior direito, tem um campo de ajuda. E aqui ele mostra o que dispara pela integração genérica. Então aqui, ó, exemplo de requisição para autorização de NFCon de cofaturamento. Então aí ele vai ter um JSON, então ele vai informar o CNPJ, o CPF do cliente, o nome, a chave de acesso da nota, a data de emissão, o vencimento do boleto, a referência do boleto, qual que é o evento, então a autorização, CNPJ do emitente, então nesse caso aqui é o do RBX, o itens, o código do plano, então ele vai informar o código do plano, o MSISDN, que é o número do telefone, se for um caso ali, né, de um telefone móvel. Se for um telefone VoIP, ele vai enviar aqui um DID, dependendo ali da integração de vocês, tá bem? E o valor do item. Basicamente, será enviado desta forma. E o mesmo vale para cancelamento. Então, CNPJ, nome do cliente, chave de acesso, data de emissão, referência, vencimento, o evento, quem que emitiu e as mesmas informações referentes aos telefones. Se tiver mais de um item de cofaturamento numa mesma nota fiscal, ele será enviado separadamente. Então ele vai enviar de um item, depois vai copiar como se fosse uma linha embaixo, né? Um outro request desse, né? Um outro JSON logo abaixo, informando ali que é a mesma nota fiscal. Tá bem? Feito todo esse processo, então, vocês vão ter configurado a parte ali de cofaturamento e co-billing dentro da empresa de vocês. Tá joia? Muito obrigado e até uma próxima.